Olá, é um grande prazer falar a você. Meu nome é Vinícius Gatski, eu sou professor de matemática e eu vim aqui nesse vídeo trazer esse assunto para você aí de casa. Matemática especificamente para o Enem, né? Então é matemática e suas tecnologias, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então assim, começando a falar da matemática. A matemática é uma ciência, embora possa haver discussão sobre isso, mas é muito abstrata. Se você parar para pensar do que a matemática trata, ela trata basicamente de números e formas, coisas que praticamente só existem na nossa mente. Quando é que você viu, por exemplo, um círculo perfeito ou o número 2? É algo que está na nossa cabeça. Então, apesar desse aspecto da matemática, ela também é muito aplicável. Então, por isso que a gente estuda, você estuda, e o Enem está cobrando isso de você, porque a matemática ela é usada para o estudo de fenômenos naturais, fenômenos sociais e até mesmo no seu cotidiano, no meu. Você já deve saber disso, certo? Então, o Enem ele vai te cobrar, basicamente, habilidades e competências. Qual é a diferença entre habilidade e competência? Bom, eu posso usar um exemplo aqui que todo mundo vai entender, de um jogador de futebol. Digamos que o jogador ele seja muito bom em tocar a bola num lugar específico. Olha, toca para lá. Ele acerta. Mas ele não tem visão de jogo, ele não vê que o adversário está vindo tomar a bola, ele não vê o colega dele avançando para tocar a bola. Então, isso é a competência, ela envolve diversas habilidades que vão te permitir ser competente em uma determinada tarefa. Então, essas competências vão passear por todas as áreas da matemática, grandezas e medidas, eventos não determinísticos, probabilidade, contagem, né, operações básicas da matemática. E o Enem, ele vai envolver essas competências. Então, você vai perceber que quando você for resolver uma questão do Enem, muitas vezes você vai ter que, além de ler e interpretar o enunciado, visualizar que relações matemáticas existem entre os objetos de interesse que estão sendo descritos ali. Além disso, você vai ter que usar certas habilidades específicas para resolver etapas e que podem ser mais de uma, até você chegar num determinado resultado desejável e acertar a questão. Então, você vai ser cobrado nesse sentido. Então, não basta você ser muito bom em uma coisa, ser muito bom em um assunto ou ser muito bom em um determinado procedimento, se você não tem essa visão mais ampla da matemática. Então, eu venho falar aqui também dos assuntos mais quentes do Enem, né? Aqueles que mais caem são mais visitados em todos os exames, embora que eu também tenho que fazer um comentário de que não basta você estudar só esses assuntos, porque não são só eles que caem. Então, eles vão te fazer ganhar tempo para você focar no que é mais importante, mas você não pode ignorar o resto. Principalmente porque, por exemplo, os assuntos mais básicos e elementares da matemática, a maioria dos candidatos também vai acertar. E, de repente, aquele diferente, que seja o seu diferencial, você vai errar porque você focou só em uma coisa. Mas para te facilitar, né, nessa correria, você tem que estudar muitas questões, muitos assuntos, né, são muitas questões para você fazer. Então, eu trago para você alguns tópicos para você, de repente, trazer um pouco mais do seu tempo e focar neles, certo? São eles razão e proporção. Então, você vai observar razão entre grandezas, você tem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Dali você extrai a famosa regra de 3, certo? Além disso, você tem assuntos de geometria que também são cobrados, né? Teorema de Pitágoras, tem que estar com ele no bolso. Você não pode ir para a prova sem saber o Teorema de Pitágoras, é o básico. Além disso, razões trigonométricas. Dali você tira as funções trigonométricas que vão extrapolar a geometria. E tudo está relacionado. Porcentagem também, falando de razão, né? A porcentagem é uma razão centesimal. Você tem que entender que quando você pega um determinado valor e eu quero saber quanto que ele representa desse todo, você está fazendo uma razão. O fato de ser uma porcentagem é uma razão centesimal. Então, se você obtiver um decimal, você multiplica por 100 e sabe que aquilo é uma porcentagem, certo? Além disso, você tem os tópicos de contagem, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, é muito importante. Então, se você tem decisões a tomar, para cada decisão eu tenho um número de possibilidades. Então, o que eu tenho que fazer? Para descobrir o número total de possibilidades, multiplicar todas elas. É basicamente isso que diz. E, além disso, a probabilidade, que vai trazer principalmente a parte conceitual que você tem que dominar.
O que é a probabilidade? Que conceito é esse? O espaço amostral é reduzido, então o número de casos possíveis já não é mais o que era antes. Então tudo isso a gente vai discutir aqui. Então, nessa aula eu trouxe algumas questões, claro que eu não vou falar de todos esses assuntos, muito menos de todos os assuntos de matemática, mas trazer alguns que eu venho observando nas últimas edições do Enem, que caem com mais frequência ou que podem ser o diferencial para você tirar uma nota acima da média, ok? Vou pedir então para passar, vamos olhar aqui a primeira questão do Enem de 2019. Acompanha comigo, mas eu peço que você faça o seguinte, se você puder pausar esse vídeo e de repente buscar um papel e uma caneta, você acompanhar os cálculos junto comigo, talvez você pausar esse vídeo e olhar com mais cuidado e depois trazer a solução, porque é necessário que você tenha autonomia nos seus estudos. Se você ainda não adquiriu isso, vai ser complicado. A prova não vai ter ninguém lá para te acompanhar, certo? Então, às vezes, os alunos, os estudantes, eles observam a matemática que é tratada, certo? De uma forma contemplativa. E tudo parece fácil, porque você está apenas seguindo o raciocínio de uma outra pessoa. Você precisa ter os seus próprios raciocínios, certo? Então, me acompanha aqui. Ó, construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori quer dizer dobrar, kami quer dizer papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato, né? Porque você manipula o papel. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Então você pode ver aqui como ela começou a dobradura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE e aí você tem essas 5 opções. Repare que AE aqui é esse segmento, que obviamente não é dado, é o que você precisa calcular. Além disso, você observando aqui, vai ver esse ângulozinho. O que ele quer dizer? É um ângulo de 90 graus. Logo, esse triângulo ADE é o famoso triângulo retângulo, onde eu tenho certas relações métricas que eu posso usar, talvez. A questão é que ED e AD eu não sei. Então, eu vou ter que observar a figura de uma maneira geral para tentar descobrir essas medidas. Passa para mim, por favor. Então, a gente pode visualizar, já que esse papel foi dobrado, ele tinha um formato original, que é retangular, né? Logo, você pode observar aqui que ABCD' seria esse papel retangular. Após a dobradura, essa marca de dobra, AE, ela faz uma reflexão do triângulo AD'E. Logo, eu posso já inferir de cara que esse triângulo e esse são congruentes, certo? Bom, mas eu sou um pouco sistemático, eu não estou confiando muito. Então, vamos olhar aqui. A gente pode usar o nosso conhecimento de congruência entre triângulos para inferir que eles são realmente congruentes. Se você observar, por exemplo, AE é a hipotenusa desse triângulo retângulo, desse também, e é um lado em comum. AD é congruente a AD', DE é congruente a DE', então você poderia usar, por exemplo, o caso LLL. Então é importante que você saiba outros casos de congruência. Por quê? Existem vários e você não sabe qual que você vai precisar usar em determinada circunstância, certo? Então, nesse caso, a gente usou que todos os lados são congruentes, logo os triângulos são congruentes. Porque eu não preciso conferir todas essas medidas para ter certeza. Existem casos específicos. Além dele, você tem lado, ângulo, lado, quando você tem dois lados e um ângulo formado entre eles. Se eu tenho um par de triângulos que têm essas mesmas características, logo eles são congruentes. Também tem o caso ângulo, lado, ângulo, onde os ângulos são adjacentes ao mesmo lado. Também é um caso de congruência. Lado, ângulo, ângulo oposto, então tem um lado, um ângulo, e o ângulo oposto a esse lado. Isso também é um caso de congruência. E nesse caso, como ambos os triângulos são triângulos retângulos, existe um caso específico, que muitos não conhecem, que é HC. H de hipotenusa, C de cateto. Então, poderia olhar para AE como a hipotenusa de ambos os triângulos congruentes, e qualquer um dos catetos que fosse congruente, como é o caso aqui, isso me daria a congruência de triângulos, certo? Bom, visto isso, volte por favor. Ainda não terminei. Então, se você olhar para esse triângulo e olhar para esse,
as medidas deles vão ser as mesmas, basta que elas sejam correspondentes. Então eu vou olhar para esse triângulo AD'E. Se eu olhar para ele, eu sei que esse retângulo, como bom paralelogramo, lados opostos são congruentes. Então AD' vai medir BC, que é 12, enquanto que D'E vai valer o que falta para SE alcançar AB. Porque aqui, ó, essa medida é igual a essa. Então, essa é o que falta a essa para alcançar essa. Então, a gente trabalhando com essa equação bem simples, a gente chega à conclusão, então, de que AD vale 12 e D'E vale 6. Está aqui. Agora pode passar. Então, a gente já viu que temos um triângulo retângulo, nós temos ambos os catetos e o que a gente quer calcular é exatamente a hipotenusa. Então, aqui entra o famoso Teorema de Pitágoras. Então, vou tirar ele aqui do bolso para sacar aqui agora. Então, ele é muito útil em muitas situações, não apenas quando você tem apenas um triângulo, certo? Bom, usando a relação do Teorema de Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, vai me dar 180. Volta, por gentileza, lá no enunciado. Aqui que está o detalhe. Raiz de 180 não é uma das opções. Logo, eu tenho que trabalhar essa raiz de 180 para chegar em alguma dessas. Avança de novo, por favor. Bom, então a gente pode, por exemplo, decompor o 180 em fatores primos. Você vai se lembrar dessa regrinha que você aprendeu lá no ensino fundamental. Então, 180, se eu for dividindo, quando eu chego a 1, eu tenho que, voltando, eu tenho que multiplicar por 5, por 3, por 3, por 2 e por 2 para chegar no 180. Ou seja, eu posso reescrever 180 como um produto de fatores primos. E é isso que vai me permitir, por exemplo, tirar esses quadrados da raiz e chegar na resposta correta. Então, repare que nós tivemos pelo menos 3 etapas. Observar as medidas do triângulo por congruência, aplicar o Teorema de Pitágoras e ainda trabalhar numericamente aqui com características das raízes para daí então chegar. Então é aquilo que eu falei, as competências, você tem que ter inúmeras habilidades, ser um jogador completo, digamos assim. Passa, por favor. Olha essa outra questão, Enem 2020. Então olha só, o pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra de quantidade de luz dependendo da posição do sol. Então você já deve ter visto um pergolado desse em uma praça, um jardim, realmente é muito comum. É feito com um estrado de vigas iguais, conforme você pode ver aqui na figura, postas paralelas e perfeitamente em fila. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. Então aqui você já tem que ter uma noção geométrica, né, espacial do que é uma direção e o que é um plano perpendicular a uma determinada direção. Direções são dadas por retas, certo? E um plano vai ser perpendicular a uma reta quando nesse ponto de interseção qualquer reta do plano vai ser concorrente e perpendicular a essa reta. Então, basicamente, isso aqui que eu estou fazendo. Então, isso é importante para você visualizar o que vai estar acontecendo, a trajetória do Sol. São muitas informações que você tem que reunir. Então, ele diz ali, o arquiteto projeta o pergolado de 30 centímetros, de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular. Tá, essa parte ali. E que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, então vai ter um momento que o Sol vai estar a pino, vai ter um momento que ele vai estar com uma inclinação. Gere a metade da luz, então a restrição, né? A pino ele vai gerar um feixe de luz que é completo, vai passar por todo o espaço, o vão entre as vigas. Quando ele tiver 30 graus, eu quero que ele projete metade desse feixe. Então, para atender à proposta do projeto elaborado, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de, e aí você tem as opções. Bom, eu peço que você tente imaginar, pintar esse quadro, essa situação, que por sinal é muito bonita, um pergolado, um sol no solstício de verão, né? Não é algo desagradável. Então vamos olhar no próximo um esboço que eu fiz da forma que eu pintei essa situação.
Então você tem os raios do Sol a pino e você tem os raios formando 30 graus com esses. A viga aqui ela está sendo vista paralelamente à direção dela. Então esse plano aqui, eu estou imaginando que é o plano onde o Sol vai percorrer toda a sua trajetória, certo? Então os raios eles vão encontrar perpendicularmente, quando ele estiver a pino, e 30 graus, sendo que todas essas retas elas são paralelas. Então, se ela forma 30 graus com um raio da posição a pino, ele vai formar 30 graus também aqui dentro desse triângulo. Porque olha só, a pino ele vem para cá, perpendicularmente a essa base, e 30 graus ele vai formar também com essa direção. Então, aqui a gente consegue visualizar uma situação um pouco mais restrita, sem olhar para todo esse panorama, e cercar o que nos interessa aqui. Indo para o próximo slide, a gente... Bom, ali antes a altura era qualquer, eu não sabia, eu continuo sem saber qual é essa altura. Mas eu quero que a base aqui, que é por onde eu vou ter sombra e para lá sol, vai estar numa proporção igual, de 1 para 1. Então eu tenho 15 centímetros de sombra, 15 centímetros de luz. É exatamente o que eu quero. Avança para mim, por favor. Então, que relação trigonométrica, né? Aqui nós temos um triângulo retângulo. A gente pode relacionar uma medida que a gente tem, que é um cateto, com outro cateto, que é a altura que eu quero descobrir. Tendo os ângulos, né? Porque isso aqui é 30, aqui é 60. Então eu tenho todos os ângulos aqui à minha disposição. E aí eu peço que você se lembre de uma relação, ou uma razão trigonométrica importante que relaciona exatamente esses dois. Então no Enem é muito importante que você não perca tempo. Por quê? As questões são muitas. E muitas delas você não vai conseguir resolver num tempo adequado, digamos assim. Então você tem que observar o que você pode perder um pouquinho de tempo e o que você não pode. Então se você for para seno, cosseno aqui, você vai perder um certo tempo. Na tangente você vai direto. Então você tem que ser objetivo. Então a tangente vai relacionar exatamente esses dois. A tangente de 30 graus, então, cateto oposto 15 sobre o adjacente H, que é o que eu quero descobrir. Então, você multiplicando aqui cruzado, isolando essa variável H, você vai chegar na expressão 15 raiz de 3. E aqui, de novo, mais uma dificuldade. A questão não fez como você esperaria, dela te dizer, olha, raiz de 3, você pode considerar 1,7. Né? Eu que estou dizendo. Então, você também teria que ter uma noção de aproximação, porque a questão não te dá esse valor numérico. Quer dizer, é número, mas não é decimal. Então, fazendo uma aproximação, você vai chegar, eu aqui cheguei 25,5, aproximadamente. E aí, se você volta lá na questão, volta para mim, por favor, lá nas opções. O 25,5 não tem, porque eu fiz uma aproximação. Mas você vê que entre o 26, acima do 26 eu já estou muito longe, 15, e abaixo é o 52. Então só pode ser o 26, está muito próximo. De fato, se você fizer essa conta na calculadora, vai ficar realmente muito próximo de 26. Pode avançar para mim, por favor. Então, esses dois assuntos, né, Teorema de Pitágoras, razões trigonométricas, é um tema muito recorrente. Você tem que dominar como você domina a sua língua nativa. Você tem que falar essa linguagem. Essa questão já é um pouco diferente. Você vai reparar que ela já fala de decaimento radioativo. Ela é interessante porque talvez as questões que eu até esqueci de citar, né? A função afim e a função quadrática, dentro do reino das funções, são as mais comuns. Então, apesar disso, a exponencial e logaritmo, como elas estão relacionadas, principalmente relacionadas a muitos fenômenos naturais, então ela também aparece bastante. Eu coloquei aqui. Vamos ler então o enunciado. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14, que existia quando ele estava vivo. Então essa é a ideia do decaimento. Ele tinha uma quantidade inicial, conforme vai passando a meia-vida daquele elemento específico, você vai tendo metade, 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 ele vai decaindo. Então, assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado.
Então é aquela expressão Q de t, Q0, 2 elevado a menos t sobre 5.730, que é uma função exponencial, né? Em que t é o tempo medido em ano, Q de t é a quantidade de carbono 14 no instante t, por isso é uma função de t, né? E Q0 é apenas uma constante, porque ele vai te dizer que é a quantidade de carbono 14 no ser vivo. Então, cada ser vivo tem uma quantidade aproximada de carbono 14 e é isso que ele leva em consideração. Um grupo de arqueólogos, em uma de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, dentre os 5 fósseis, você tem os valores respectivos de carbono 14 da espécie e que foi encontrado. O que ele quer saber? O fóssil mais antigo. Então, esse T, que é exatamente o tempo em que ele foi encontrado e foi registrada essa quantidade, é nesse T que eu estou interessado. Mas você vê que ele está perdido no meio de uma expressão um pouco complicada. Então, a gente vai ter que trabalhar para fazer essa comparação. Quem é o mais antigo? Então, as opções são números inteiros, de 1 a 5. Pode passar, por favor. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Como a gente tem uma expressão que relaciona Q de t e Q0, que são duas informações que a gente conhece, estão tabeladas, e o t, que é o que a gente quer comparar, então a gente vai trabalhar nessa expressão, nessa equação, para trazer o t à tona, porque aqui ele está oculto. Então, Q de t eu sei que é positivo, então eu posso passar dividindo para cá. Essa fração Q0 sobre Q de t são positivas, logo eu posso extrair log de 2 na base 2. Por que eu faço isso? Porque aqui eu tenho uma exponencial de 2. A função exponencial e a função logarítmica, elas são inversas. Então quer dizer que a composição das duas sempre vai ser a identidade, ou seja, a função f de x é igual a x. Então, por isso que eu faço isso. Sempre quando você estiver trabalhando com exponenciais e logaritmos, quando você está interessado em extrair o argumento da função, você tem que compor com a função inversa, porque daí ele sai, né? Então, se a gente fizer isso aqui, log de 2 elevado a alguma coisa. Na base 2 vai ser esse expoente. Então, a gente fica aqui com t sobre 5.730 igual a log na base 2 de Q0 sobre Q de t. Daí a gente consegue extrair agora o t. T agora está em função de Q de 0 e Q de t, que são duas informações que a gente já tem, estão tabeladas. Como é que a gente compara, então, esse T de um fóssil para o outro? Bom, para isso eu coloquei uma observação muito importante sobre a função logarítmica, que também se aplica à função exponencial. Então, 2 coelhos com uma cajadada só. Para b entre 0 e 1, a função log de b, ou log na base b de x, é estritamente decrescente. Ou seja, se a base ela está entre 0 e 1, então a função log nessa base vai ser estritamente decrescente. Isso quer dizer que se eu pego um x2 maior do que x1, como ela decresce, então o log de x2 é menor do que log de x1, é o que está escrito ali. Se a base for um número maior do que 1, então a função é estritamente crescente. Quer dizer que acontece o contrário, se eu pego um elemento maior do domínio, o log vai ser maior. No nosso caso aqui, o log é base 2. Então, como a base 2 é maior do que 1, obviamente, então isso significa o quê? Que essa função é crescente. Logo eu tenho t em função de uma função crescente, em função de uma função. Ou seja, se o argumento for maior, daí então a função vai ser maior, o t vai ser maior. Então assim eu consigo comparar. Então, basta a gente saber qual razão é maior. Olha a razão aparecendo aqui de novo, Q de 0 sobre Q de t. Se a gente extrair os dados da tabela, a gente vai observar mais um poupa-tempo aqui. Se você olhar, todos esses números são potências de 2. Então você tem 2 elevado a 7, 2 elevado a 8. Então trabalhar com essas potências, usando as propriedades delas, vai te facilitar. A regra, quociente de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então a gente chega aqui, os fósseis aqui, a gente tem essa fração para 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Exatamente esse expoente vai ser todas aquelas opções que a questão deu. Quem vai ser o maior? O que a razão for maior, porque daí a função é maior e o t é maior. Se você substituir esse valor aqui dentro, você inclusive consegue saber exatamente quão antigo ele é. Por exemplo, o mais antigo, 2 elevado a quinta,
Log de 2 à quinta na base 2 é 5. Ou seja, é 5 vezes a meia-vida do carbono 14. Quer dizer que ele morreu 5 meia-vidas do carbono 14 atrás, digamos assim. Então você consegue saber de todos eles dessa forma. E a resposta aqui seria a letra B. Pode passar, por favor. Essa outra questão já entra num outro campo da matemática. Acompanha comigo. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos. Né? As iniciais são as letras, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo. Então ele vai partir daqui, vai vir para cá. Sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio. Então ele está restrito a essas ruas, ele não pode atravessar na diagonal aqui, por exemplo, e ele quer driblar a casa de Carlos. Não sei se ele tem alguma coisa contra Carlos, mas ele quer chegar em Bernardo sem passar por Carlos. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita e para cima. Então, aqui a gente entra na questão, eu tenho que contar caminhos, porém eu tenho uma restrição. Eu só posso me mover para cá e para cá. Eu não posso ir para a esquerda nem para baixo. Vamos ver no que isso vai implicar. Seguindo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é, e aí você tem aquelas opções. Aqui, por que eu olhei para essa questão e achei ela interessante? Porque ela trata de coisas muito elementares que têm relação com coisas que você nem espera, simples que você aprende e que aqui são aplicáveis. A situação é completamente diferente, mas o modelo é o mesmo. Vamos ver? Se eu só posso me deslocar para a direita e para cima, eu quero sair do ponto A para chegar no ponto B. Então, eu tenho obrigatoriamente que executar 4 movimentos ou deslocamentos para a direita e 3 para cima. Por quê? Se eu executar menos, eu não chego em B. Se eu executar mais, eu não consigo voltar, porque ele só vai para cima, ele não vai para baixo. E da mesma forma, para a direita, eu posso me mover 4. Se eu me mover 5, eu não consigo voltar. Se eu me mover menos, eu não chego em B. Então, basicamente, a gente vai ver que os caminhos diferentes vão ser determinados pela ordem em que esses movimentos se dão. Se é para a direita primeiro, depois para cima e por aí vai. Então, alguns exemplos. Eu posso mover todos os passos que eu tenho para a direita e depois o restante para cima, percorrendo esse caminho aqui. Ou eu posso seguir alternado, ó, direita para cima, mas aí eu passo por C. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa restrição. Problemas de análise combinatória são muito comuns é muito comum aparecerem restrições. Por quê? Sem as restrições, às vezes a aplicação de uma fórmula que você já conhece já resolve. As restrições vão te obrigar a pensar um pouco melhor outros caminhos. Então, segue para mim, por favor. O próximo, por favor. Então, qual é a sugestão aqui? Bom, já que a gente tem uma restrição que complica os cálculos, vamos ignorá-la num primeiro momento. Então, digamos que eu queira ir de A a B, seguindo essa lógica de 4 movimentos para a direita e 3 para cima, sem ter essa restrição de não ter que driblar o C aqui. Vamos ver o que acontece. A gente vai ter, então, uma sequência de movimentos, onde 4 desses movimentos são idênticos para a direita, 3 movimentos são idênticos para cima. Então, é como se eu tivesse uma permutação, aí você vai se lembrar lá dos anagramas. Você achava com certeza que aquilo era uma perda de tempo, certo? Calcular anagramas, para que isso? E aí você observa que a mesma situação do anagrama, quando a letra se repetia, quantos anagramas vão ter? Eu tenho que desconsiderar que eles são repetidos, se eu troco A com A, continua o mesmo anagrama. Então aqui a ordem dos movimentos, ela importa, mas se eu troco esse da direita com esse, não faz diferença, continua sendo para a direita. Então, a gente vai usar aqui a ideia, o conceito de permutação com repetição ou com elementos repetidos. Então, o que você faz? Você calcula a permutação normalmente, o fatorial lá que você já conhece, só que você tem que tirar essas permutações repetidas, porque você trocando a ordem das direitas, continua sendo para a direita, conforme eu falei. E aqui você tem que também saber trabalhar com os fatoriais para evitar de perder muito tempo na questão. Então, você pode cancelar o 4 fatorial com 4 fatorial, fazer os cancelamentos, você chega em 35.
Ou seja, existem 35 caminhos diferentes guiando de A a B com essa restrição de só poder se mover para a direita ou para cima. Passa, por favor. Mas vamos lá, o Carlos ele continua morando no meio do caminho. A gente tem que driblar ele, essa é a ordem. Então vamos lá. Se eu tirar os caminhos que passam pela casa de Carlos, obrigatoriamente, eu vou estar calculando todos os caminhos de A a B, exceto os que passam por C. Então essa é a ideia da restrição. Você calcula essa restrição à parte e depois subtrai. É um método explosivo. Por quê? Ele resolve de uma maneira mais simples. Aquilo que de repente você tentar fazer o cálculo direto, já com a restrição, vai te complicar. Então aqui eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Para ir de A a B passando por C, eu tenho que ir de A a C, certo? Quantos caminhos existem de A a C? Bom, eu tenho 2 movimentos para a direita, 2 movimentos para cima. Logo eu tenho permutação de 4 elementos, 2 para a direita e 2 para cima, com essas repetições. Então eu faço 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vai dar 6. De C para B, a mesma coisa. Só que eu tenho 2 para a direita e apenas 1 para cima. Então eu tenho uma única repetição, 2 para a direita. Então eu tenho 3 elementos com repetição de 1 2 vezes. Vai dar 3. Logo, se eu tenho 6 caminhos de A até C e tenho 3 caminhos de C até B, caminhos de A a B vão ser o produto. Aí entra o princípio fundamental da contagem, é o princípio multiplicativo, exatamente porque você multiplica. Então, em conclusão, tirando agora esses 18, 3 vezes 6, 18, né? Dos 35 que a gente tinha calculado, tá aí a resposta, 17. E essa questão seria idêntica se eu tivesse perguntado quantos anagramas eu poderia formar com apenas 2 letras diferentes e que ele tivesse, no caso eram 4 movimentos para a direita, 3 para cima. Então eu teria 7 letras com 2 repetidas e que eu tivesse a restrição de que nas 4 primeiras letras não pudesse ter igual proporção, 2 para a direita e 2 para cima, ou se fossem letras, porque aí eu acabo passando pela casa de Carlos. Então, são problemas que têm resoluções idênticas, porém que a situação em que eles são abordados são completamente diferentes. Então, é por isso que às vezes você aprende anagrama, porque eles são simples, mas os seus métodos são muito eficientes e muito aplicáveis em outras situações. Pode passar. Então, sobre análise combinatória, você também não pode deixar de se esquecer, deixar de se lembrar de estudar combinação, permutação, circular, outros assuntos que podem, conforme eu falei, ser o diferencial, né? Uma questão que vai pegar muita gente e não vai te pegar. Então, olha essa próxima questão. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. É o marketing. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. Então, repare que esse pelo menos ele é muito importante, porque não é perceber exatamente uma placa, é perceber ao menos uma placa. Então, ele pode perceber uma ou mais. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Aqui tem um outro detalhe que no final a gente tem que revisar. Mínima de novas placas. Então, olha só, novas placas, porque ele já instalou uma. Então, aqui seria até uma pegadinha, porque se você calcular a quantidade total de placas, desconsiderando que ele já havia instalado uma, o valor não vai bater. Então, vamos olhar como é que vai ficar isso no próximo. Então, olha só, a princípio a gente pode calcular isso diretamente. Por quê? Eu tenho uma sequência de experimentos que eu estou fazendo. Cada vez que o motorista passa por uma placa, é um novo experimento. Ele pode olhar para a placa ou ele pode não olhar e passar direto. Então, se eu tenho, digamos, N placas ao todo, ao longo da rodovia, então vamos primeiro colocar aqui. É claro que na prova você não vai perder tanto tempo escrevendo esses conjuntos, mas para ficar mais claro, para você entender, então eu coloquei o nome dos conjuntos. Eu vou chamar de o motorista perceber pelo menos uma das placas, que é o nosso objeto de interesse. Eu quero saber a probabilidade disso acontecer. O motorista não perceber nenhuma das placas, eu vou colocar como E0.
é um perceber apenas uma e por aí vai, né? Até chegar o total de perceber as N placas. Então, a princípio, eu posso calcular a probabilidade de E, porque, como é ao menos uma placa, eu posso ter uma placa, ou duas, ou três, ou até chegar o número total de placas. Como esses eventos aqui, eles são independentes, por quê? Se ele percebe nenhuma placa, ele não tem como perceber uma placa, é uma coisa ou outra. Então, você percebe que eles são excludentes nesse sentido. Logo, a probabilidade da união poderia ser reescrita como a soma das probabilidades. É uma característica, uma propriedade da medida probabilidade. Se você tem eventos que são conjuntos disjuntos de elementos, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Eu quero que esse valor seja maior, ou no mínimo, não, melhor, maior, né? Não pode ser igual, 99 sobre 100 ou 99%. Então, conforme eu falei, a gente pode calcular sim diretamente, mas, olha só, você não está na sua casa contemplando a matemática, estudando com paciência, você está numa prova. Então, o objetivo é você perder o menor tempo possível nessa questão. Então, por isso que é importante você saber os caminhos, porque se você tomar o caminho menor, isso vai ser melhor para você. Então, eu posso calcular diretamente, sim, a probabilidade de 1, probabilidade de E2 até N, depois somar todo mundo. Ou eu posso olhar para uma propriedade muito importante e útil da probabilidade, que é o seguinte: se eu tenho o meu espaço amostral, então são todas as possibilidades, se eu pego uma parte dela e expresso em linguagem de conjuntos, né? Você tem que já estar acostumado com linguagem de conjuntos, que é a linguagem da matemática moderna, é a linguagem de conjuntos. Então, se você pega um conjunto, o complementar dele é o que falta para alcançar o todo, certo? Então, o que você tem? A probabilidade de um evento complementar, essa propriedade aqui, a probabilidade de um evento é 1 menos a probabilidade do seu complementar. Por quê? Se você passar para lá somando, ele e o complementar são disjuntos. Logo, você pode pegar a probabilidade da união, e a união é o espaço amostral. Realmente, a probabilidade do espaço amostral é 1, porque são todas as possibilidades. Eu tenho 100% de certeza de que alguma dessas opções vai acontecer. Por quê? São todas as opções possíveis, certo? Então, usando essa relação, ela vai me fazer poupar tempo, porque eu não preciso calcular todas. Basta eu calcular uma delas e daí pegar 1 menos essa probabilidade, eu vou obter o que eu quero. Vamos ver como é que ficaria isso? Então, o complementar de ao menos uma é nenhuma. Ao menos uma é uma, ou duas, ou três. Então, nenhuma seria o que está faltando aí, uma das possibilidades. Então, a probabilidade do complementar de E vai ser a probabilidade de o motorista não perceber nenhuma das placas. Então, usando essa relação, qual é a probabilidade do motorista não perceber nenhuma das placas? Ora, ele passa pela primeira, ele não vai perceber. Ele passa pela segunda, ele não vai perceber. Ele vai passando por todas e não percebe nenhuma delas. Como a probabilidade dele perceber é meio, ou seja, 50% de chance, então você faz o produto 50%, 50%, 50%, ou meio, né? Nas N placas. Então vão ter N fatores meio. E eu sei que isso daqui tem que ser maior do que 99%, que é... qual é o problema, né? Ele quer saber quantas placas eu preciso para garantir no mínimo 99% de chance. Então, trabalhando aqui nessa inequação, né? Eu tenho uma inequação, eu posso isolar aqui a variável n, no caso eu só consigo chegar até 2 elevado a n. Por quê? Eu não preciso me preocupar com logaritmos aqui, porque o número de placas ele não é um número real. Ele não vai estar lá 1,223 raiz de 2 placas. Ele vai estar lá um número inteiro. Então, isso me facilita, porque eu não preciso tirar log aqui. Basta eu olhar 2 elevado a n natural, ser maior que 100, quer dizer 2 ser elevado a 7, né, que dá 128. Se eu tomar um menor, eu já tenho um número menor do que 100. Então, tem que ser o 7. Logo, a conclusão, né? Como ele já havia instalado uma placa, então, quantas novas ele precisa instalar? Eu sei que ele precisa ter ao todo 7, mas se ele já instalou uma, vamos combinar então que ele só precisa instalar novas placas, 6. Então, reparem quanta coisa aqui de probabilidade teve que entrar. Tudo bem que se você já estivesse ciente dessa relação, você poderia ignorar essa parte e vir direto para cá. Aí é que está você estudar para tomar o melhor caminho. Vamos para a próxima.
essa é de 2019. Essa é para aqueles que ficaram até o final, que me acompanharam até aqui, que pode ser um assunto que caia de novo, já que ele caiu recentemente. Não é um assunto tão comum, mas um pouquinho mais complicado. Então vamos ler o enunciado. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, sempre quando você vê uma situação onde existe uma probabilidade de algo acontecer, porém você toma como sendo o espaço amostral não mais todas as possibilidades, por causa desse dado que. Então, essa é uma expressão que vai sempre te remeter a uma redução, uma restrição do espaço amostral. Então, dado que era fraudulenta, quer dizer que eu não considero mais ser fraudulenta ou não fraudulenta, e sim apenas ser fraudulenta. Então, pode passar para mim, por favor. Então, aqui cabe uma observação sobre isso. O nome que se dá a essa questão é probabilidade condicional. Quer dizer que eu tenho uma restrição no espaço amostral, ou tenho uma condição. Algo tem que acontecer, dado que eu já tenho como certo que vai acontecer tal coisa. Vou usar um exemplo simples. Você vai jogar um dado. Digamos que um outro observador saiba quanto deu. E aí você tem que adivinhar se ele foi ímpar ou par. Se o observador já viu que é par, qual é a chance de ter sido par? Bom, ele já viu que é par. Então é 100%. Então você vê que quando você já tem alguma informação, a probabilidade ela vai mudar. Não vai ser mais, no caso dos pares, seria 1/2, né? Meio. Então, a probabilidade de um evento condicionada a outro evento quer dizer considerar a probabilidade de um evento acontecer dado que, então, essa partícula aqui vai sempre te remeter à probabilidade condicional. E aí você vai ter aquele evento como certo. Então, como é que eu calculo essa probabilidade? Ela é basicamente definida dessa forma. Se você olhar a probabilidade de A dado que, a gente lê dessa forma, A dado que B é a probabilidade da interseção. Essa interseção que está relacionada à partícula E, né? Quando uma coisa tem que acontecer, e a outra também. Então você tem interseção dos conjuntos de eventos, né? Desses elementos, sobre a probabilidade de B. Por que dessa forma, né? Porque a probabilidade de B é o número de casos favoráveis a B sobre o número de casos possíveis, total, né? Enquanto que a probabilidade da interseção vai ser o número de casos favoráveis à interseção sobre o número de casos possíveis. Você cancelando esses casos possíveis, você vai ter exatamente o número de casos favoráveis a B sobre o número de casos favoráveis à interseção B. Então, você tira aqui o espaço amostral e passa a ter, no lugar dele, um evento um pouco mais restrito, que no caso seria o evento B. E você pode trabalhar com essa equação multiplicando para lá, trabalhando dessa forma, que a interseção é o produto da probabilidade condicional de A por B, probabilidade de B. Então, olha só, se a gente considerar apenas esses dois eventos, a declaração de um contribuinte ser inconsistente ou ser consistente, que seria o complementar dela, e ela ser fraudulenta, eu vou chamar de F, de fraudulenta, ou o complementar dela, que seria não ser fraudulenta. Então, o que ele diz lá? Basicamente, você tem um sistema que ele vai captar, vai observar e vai tirar de consistente ou inconsistente, sendo que das consistentes ainda existe fraude, ou seja, o sistema não pega todo mundo. E dentro das inconsistentes, existe só uma porcentagem que é fraudulenta, ou seja, ele não acusa todas realmente que são fraudulentas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente teria que calcular a probabilidade de ser inconsistente, dado que era fraudulenta, é o que o problema vai dizer. Isso, pela relação da probabilidade condicional, seria a probabilidade de ser inconsistente e fraudulenta sobre a probabilidade de ser fraudulenta.
Só que tanto essa probabilidade aqui quanto essa daqui de baixo, ambas eu não tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma outra relação para expressar essas probabilidades em termos do que eu conheço. Então, olha só, você pode trabalhar com as probabilidades condicionais de fraude, dado que era inconsistente, fraude, dado que não era inconsistente, chegar a essas relações, você pode pausar e olhar com calma, e daí utilizar essas expressões para daí calcular a probabilidade de F. Por quê? A probabilidade de F ela vai ser dada por essa expressão aqui. Você pode observar que F, dado que qualquer evento possível, é o mesmo que probabilidade de F, porque todo evento possível já tem como certo. Então, eu posso usar de novo essa condição aqui, essa definição, e usar essas duas relações para chegar na expressão de probabilidade de F em termos de probabilidades que eu conheço. Se você voltar lá no enunciado, você vai ver que fraude, dado que era inconsistente, probabilidade de ser inconsistente, probabilidade de fraude, dado que não era inconsistente, e probabilidade de não ser inconsistente, todas são dadas no enunciado. Então, passa para mim, por favor. Então, usando essa relação, que é chamada de probabilidade total, né, um teorema da matemática, probabilidade total, você consegue agora sim substituir todos esses valores que o enunciado te dá, porque a probabilidade condicional direto não vai te dar, você não sabe essa nem essa probabilidade, você tem que colocá-la em termos de outras. Esse teorema é chamado teorema de Bayes. Nem todo mundo vê isso, tá? Então, passa para mim, por favor. Você vai ver que ele é corolário do teorema da probabilidade total, ou seja, ele é uma consequência direta. O teorema da probabilidade total vai me dar essa expressão aqui de baixo. Ou seja, trocar a probabilidade de ser fraudulenta por toda essa expressão aqui. Enquanto que o teorema de Bayes, passa por favor, ele vai te dar exatamente essa relação. Ou seja, basta você substituir então por esse teorema, probabilidade de F, por toda essa soma, e usar essa relação de que a interseção é o produto da probabilidade condicional pela probabilidade do evento. Então aqui no caso a gente chegou na resposta E, fazendo essa continha aqui, 0,5. Essa questão, ela já trabalha com um tema um pouco mais avançado, você pode perceber. Então, de repente, se você já está confiante nos demais temas que eu falei, que caem com mais frequência, o que você tem que fazer na sequência? Trabalhar em questões um pouco diferentes, para você não ser surpreendido. Então, as questões que todo mundo acerta, digamos assim, que a maioria acerta, você tem que acertar, porque se você errar, elas vão te tirar muito ponto. Já essas questões podem ser o diferencial, as questões que nem todo mundo acerta, que você vai lá e acerta. Então, bom, essa era a última questão, certo? Esses temas todos, eles são relevantes, embora alguns sejam mais comuns que outros, você, na medida do possível, tem que dar atenção um pouco a cada um, ainda que seja na parte conceitual. Se você entende o conceito de probabilidade, número de casos favoráveis sobre número de casos total ou casos possíveis, isso já te dá a condição de resolver muitas questões, né? Não seria o caso dessa, que é um pouco mais avançado, mas muitas questões você já consegue resolver. E probabilidade é um assunto que cai muito, certo? Então, eu gostaria de desejar a você uma boa sorte no Enem. Espero que essas dicas o ajudem na hora do exame. Não pare por aqui, continue estudando enquanto você tem tempo, exceto antes da prova, né? Aí é bom você dar uma relaxada e esquecer um pouco a matéria. E eu vou ficar por aqui.